Fala aí galera, beleza? É o seguinte, vou resolver aqui uma questão sobre campo elétrico da disciplina de CF2. No caso aqui é a prova 2015.1, questão 1. Então vamos lá. Considere a distribuição de cargas pontuais no vácuo conforme mostrado a figura 1, sabendo que Q1 é igual a menos Q2, que é igual a Q maior que zero, e que suas respectivas coordenadas em metros são 4 e 3, menos 4, menos 3 e menos 4. Determine. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa análise inicial aqui, ó. Beleza? Ele deu aqui o gráfico pra gente, conforme ele determinou. E vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu reescrever. Primeiro passo, a gente reescrever aqui essa equaçãozinha aqui que ele deu, né? Aliás, isso aí na equação, que é Q1 igual a menos 2Q2, que é igual a Q, que é maior que zero. Ou seja, a nossa carga que vai ser representada na origem, vai ser colocada na origem, vai ser uma carga positiva, porque vai ser maior que zero. Aqui, ó, isso aqui é importante também. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai pegar aqui essa carga Q1 e vai igualar igual a Q, e vai pegar essa carga Q2 e vai igualar igual a Q. Então a gente vai ter aqui que a carga Q1 vai ser igual a Q, beleza? E que a carga menos 2Q2 vai ser igual a Q. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter que Q2 é igual a menos Q sobre 2. Então menos aqui na frente. Bom, resolvido isso daqui, a gente tem aqui as coordenadas que ele deu. Deixa eu desenhar aqui. Aliás, vou fazer melhor. Ele deu aqui as coordenadas, dizendo que as suas respectivas coordenadas em metros são 4 e 3, ou seja, da carga Q1 que está aqui, vai estar em 4 para I e 3 para J. E para a coordenada 2 vai estar em menos 3 para I e menos 4 para J. Vou fazer para um gráfico para cada campo elétrico para poder ficar aí melhor para a gente visualizar. Beleza? Bom, mas dando seguimento aqui, a letra A, ele está pedindo o campo elétrico resultante das duas cargas, ou seja, dos dois campos elétricos de cada carga. Então, a gente sabe que a gente vai ter que usar a fórmula que é campo elétrico resultante igual a soma dos campos elétricos. Do caso aqui é campo elétrico 1 e 2, porque eu tenho duas cargas. Então, vai ficar dessa maneira aqui. Bom, mas antes de eu pegar e jogar aqui dentro dessa forma, eu tenho que fazer cada campo elétrico. Eu não sei quanto que é. E para a gente pegar e resolver cada campo elétrico, a gente vai precisar da fórmula E igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui vezes o seu ângulo, tá, galera? Então, a gente vai usar basicamente essas duas fórmulas aqui nessa questão. Bom, vamos começar aqui a fazer, vocês vão entender melhor. A letra A, ele deu aqui as coordenadas pra gente, né? Do campo elétrico 1, que é 4 e 3. Então eu vou desenhar aqui, fazer um gráfico para vocês entenderem de como vai funcionar, o que se trata. Vamos lá, IJ, beleza? A carga Q1 e diz que está em 4 e 3. Em 4 e 3.
Nossa carga Q1 se encontra aqui. Bom, é o seguinte, se a gente pegar aqui então uma carga e colocar ela aqui na origem, no caso uma carga positiva, olha, se a gente pegar essa carga positiva aqui, colocar aqui lá na origem, ela vai ser repelida por quê? Porque a nossa carga Q1 também é positiva, logo positivo com positivo vão se repelir. Então, nesse caso aqui, ela vai ser repelida com a mesma intensidade. Então, a gente faz um vetorzinho para cá. Se ela vai ser repelida com a mesma intensidade, então aqui vai ser 4, menos 4, e aqui vai ser menos 3. Então, a gente sabe que o nosso cosseno de θ é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O nosso cateto adjacente é menos 4. Só que nesse caso aqui eu sugiro a gente achar primeiro a distância, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa, e o nosso seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. A distância ao quadrado, vou botar aqui base ao quadrado mais altura ao quadrado. Vou fazer assim para a gente entender, né? Isso aqui é basicamente o que a gente tem que ter, galerinha, para a gente resolver. Bom, achando aqui a distância, a gente vai ter que d ao quadrado é igual a base, que é 4, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, galerinha, a gente vai ter a raiz quadrada, 4 vezes 4 dá 16, 3 vezes 3 vai dar 9, 16 mais 9 vai ser 25. Logo, a nossa distância vai ser igual a 5. Essa distância aqui a gente já achou, então, né, que é 5. A gente tem aqui 4 e 3. Bom, agora a gente joga aqui nos cossenos e nos senos. Então a gente vai ter o cosseno de θ igual ao cateto adjacente, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5, que a gente descobriu aqui, né? 5. O seno, mesmo esquema. Seno de θ é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Beleza? É muito importante também a gente ficar atento aos sinais, para a gente não se perder aí, né? Eu vou colocar aqui então o sinal de menos aqui na frente do cosseno e o sinal de menos aqui também na frente do seno. Por quê? Porque o nosso vetor aqui, ó, no gráfico, ele está no quadrante dos negativos. Ó, mais, né? A gente tem mais aqui, mais aqui. A gente tem um mais aqui, menos aqui e mais aqui. Então, no caso aqui, esse vetor, se eu rebater ele para cá, ele vai estar num eixo negativo, e se eu rebater ele para cá, ele vai estar num eixo negativo também. Por isso que eu coloquei um sinalzinho de menos aqui nos cossenos, tá? Bom, agora que a gente tem isso aqui, a gente pode usar essa fórmula, né, para a gente achar aqui o campo elétrico 1. Vai ficar mais ou menos assim, ó, campo elétrico 1 é igual a K vezes o Q, que é esse Q aqui, ó. Só joguei ele aqui dentro da forma. Então ficou KQ dividido pela distância ao quadrado. A nossa distância aqui é 5. Então vai ficar assim, 5 ao quadrado dá 25, vezes o seu ângulo. No caso aqui eu vou fazer para cada um, para o cosseno e para o seno.
que vai ficar 4 sobre 5 I, beleza? E a mesma coisa para o seno, 3 sobre 5 J, beleza? Bom, vou reescrever isso aqui de uma maneira para ficar legalzinho, né? Vou colocar esse cara aqui em evidência, tem um sinal de menos aqui, do cosseno e do seno. Vou botar um sinal de menos aqui na frente. Então eu vou ter que o K vezes Q dividido por 25 vezes 4 sobre 5 I mais 3 sobre 5 J. Beleza? Só para ficar assim mais organizado. Bom, é o seguinte, agora eu fiz para carga 1 e eu preciso fazer para carga 2, porque a gente tem duas cargas, né? Então deixa eu fazer aqui numa outra folha o gráfico para carga 2. Eixo I, eixo J, aqui é a origem. A carga 2, o exercício me deu que fica na coordenada menos 3 e menos 3 para I e menos 4 para J. Então vamos fazer aqui, ó, menos 3 para I, menos 4 para J, né? Aqui a nossa carga Q2. Eu colocando uma carga positiva, ó, eu colocando uma carga positiva na origem, uma carga positiva, e eu tenho aqui que Q2 é uma carga negativa, ó, menos Q sobre 2, vai acontecer o que? Positivo com negativo vão se atrair. Então eu vou sair com esse vetor aqui da origem em direção a carga Q2, formando um ângulo, correto? Bom, agora é o mesmo princípio da carga que eu fiz para o campo elétrico 1. Eu vou fazer aqui o campo elétrico 2, né, no caso da carga 2. Como que vai ficar isso daí? Ó? A distância, a gente sabe que é a mesma. Não, aliás, é a mesma. Basicamente a mesma. Vai ser o inverso aqui, ó. Mas vai ser a mesma coisa. A ordem dos fatores não vai alterar no resultado, não. Então a gente sabe que a distância é igual a 5. E os nossos cossenos e o nosso seno vai ficar da seguinte maneira, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então nós vamos ter aqui 3 sobre 5. E o seno de θ vai ser 4 sobre 5. Jogando aqui na fórmula, ó, a fórmula do campo elétrico. Então campo elétrico 2 é igual a K vezes... A gente não pode esquecer aqui de um pequeno detalhe, que o nosso Q2, a nossa carga 2 é menos Q sobre 2, hein, galera? Ó, não pode esquecer desse detalhe. Qualquer vacilozinho de sinal já era. Então a gente vai ter menos Q sobre 2, dividido pela sua distância ao quadrado, que é 25. Beleza? Aqui, ó, a distância. Vezes o seu ângulo. Cosseno de θ é 3 sobre 5. 3 sobre 5 I. Beleza? A gente tem um sinal de menos aqui também. A gente não pode esquecer desse detalhe. Vou botar esse sinal de menos aqui na frente. Agora, para o seno é a mesma coisa. Menos K vezes menos Q sobre 2. Dividido por 25 vezes 4 sobre 5 J. Beleza? Bom, agora rearrumando aí
nessa casa aí, a gente vai ter aqui que o campo elétrico 2 é igual. Eu vou multiplicar esse 2 aqui com esse 5. Isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Deixa eu só explicar para vocês. K vezes sinalzinho aqui para frente, que aqui tem o 25, esse aqui ele está sobre 2, ó. Eu estou multiplicando ele com esse 3 sobre 5. Eu vou multiplicar esses dois aqui, ó, tá? Ó. Vou multiplicar esses dois aqui. Então eu vou ficar assim, ó. Vocês vão entender. Um outro detalhe também, que o nosso vetor aqui está no campo dos negativos, ó. Eu até botei o sinal acompanhando. Então eu vou eliminar esse sinal aqui de negativo com esse sinal de negativo. Ele vai sair fora, vai cancelar, vai ficar positivo. Menos com menos é mais, né? A gente sabe aí na multiplicação. Então vai ficar da seguinte forma. Vamos lá, ó. K vezes Q dividido por 25, que multiplica 3 sobre 10 e mais 4 sobre 10 J. Ó, eu multipliquei aqui, ó, 2 vezes 5, 10, ó. Esse 2 daqui multipliquei com esse 5 aqui, ó. Beleza? Ó, o 2 daqui multiplica com esse 5 aqui, ó. Só pra não ficar assim, não ficar muito enrolado, né? Ficar tudo certinho. Bom, agora, galera, a gente tem o campo elétrico 1, tem o campo elétrico 2. Basta a gente pegar aí agora e juntar, jogar isso aqui na forma. Nessa forma do campo elétrico resultante, que é o que a questão está pedindo. Campo elétrico 1 mais campo elétrico 2. Então a gente vai chegar aí na seguinte maneira. Campo elétrico resultante é igual. Vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui do meu campo elétrico 1, eu vou pegar esse I, isso, do campo elétrico, eu vou pegar o I do campo elétrico 1 e somar com o I do campo elétrico 2. E vou fazer a mesma coisa com o J. Vou pegar o J do campo elétrico 1 e somar com o J do campo elétrico 2. E vou colocar esses dois termos aqui em evidência para poder, porque eles são iguais, né? Perfeito? Então a gente vai chegar aqui à seguinte conclusão, ó, menos KQ dividido por 25, que multiplica o nosso 3 sobre 10 daqui. Deixa eu botar aqui um parênteses. 3 sobre 10 com o I daqui, ó, 4 sobre 5. Então vai ficar mais 4 sobre 5 I. Mais, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o J. 4 sobre 10 mais 3 sobre 5. Isso aqui, J. Fechando aqui o colchete, na verdade. É basicamente isso aí, galera. Essa aí é basicamente a resposta do gabarito. Bom, só lembrando que a gente não pode esquecer dos sinais, né? E depois, se quiser somar esses caras aqui dentro, pode somar. Vai de cada um aí, né? Aqui é só tirar o MMC dos dois e a gente chega aí numa resposta aí única. Bom, é basicamente essa daqui, a letra A. Agora a gente vai partir aí para a letra B, beleza? Vamos ter aqui agora, na letra B, a seguinte pergunta. O módulo da força resultante sobre a carga Q2. Bom, como que a gente vai resolver isso aí? A gente vai usar uma fórmula que eu vou chamar de a fórmula do módulo da força resultante. Como que
como que a gente pode resolver isso daí? A gente sabe que módulo é representado por esse tracinho, né? Esses dois pauzinhos aqui do lado, né? E vai ficar da seguinte maneira: isso aqui vai ficar igual a K vezes K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Isso tudo aqui dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é basicamente a fórmula. Essa aqui é basicamente a fórmula. Agora, galera, tem um detalhe nessa questão aí que as pessoas costumam confundir muito. Quando a gente aqui fala do módulo da força resultante, a gente está falando do módulo da força resultante não do campo elétrico, mas sim entre as duas cargas. Aí você me pergunta, pô, mas como assim entre as duas cargas? Eu vou plotar o gráfico aqui para a gente ter uma ideia, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Bom, pegando aqui já as respectivas coordenadas, a gente tem aqui da carga Q1 que está em 4 e 3 e da carga Q2 que está em menos 3 e menos 4. Carga Q1, carga Q2. Bom, galera, o que seria esse módulo dessa força resultante? O módulo dessa força resultante é basicamente a gente calcular a força entre as duas cargas. Por quê? Porque essa carga Q2 ela tem uma determinada força em relação à distância da carga Q1 e vice-versa. Então a gente precisa achar essa distância aqui, porque essa daqui a gente tem. Essa de baixo aqui a gente tem, ó, 4 mais 3, 7. E 4 mais 3, 7. Vou botar aqui, ó, 7. A gente precisa achar essa distância. Essa distância aqui ela vai ser d ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 7 ao quadrado. D vai ser igual. Se a gente fazer essa continha aqui, a gente vai chegar ao valor de 98. Na verdade, a gente vai chegar ao valor de raiz quadrada de 98, né? Porque tem esse d ao quadrado aqui, ele passa como raiz. Agora, a gente precisa saber também, se atentar também a um outro detalhe, porque a carga Q1, a gente viu aqui no começo que ela vale Q, não é verdade? Ó, ela vale Q, e a carga Q2 vale menos Q sobre 2. Então, eu vou anotar isso aqui também. Então, o nosso Q1 é igual a Q e o nosso Q2 é igual a menos Q sobre 2. Bom, aí com isso, galera, basta a gente pegar e substituir aqui na fórmula. A gente vai ter aqui que a força, que o módulo da força resultante é igual a K vezes o nosso Q1, que é Q, e o nosso Q2, que é menos Q sobre 2. A gente sabe que Q vezes Q vai ser Q ao quadrado. O menos ele pode ficar aqui na frente, ó. Então a gente vai ter KQ ao quadrado sobre a nossa distância ao quadrado. Então vou botar assim, ó, raiz quadrada de 98 ao quadrado vezes meio. Esse meio aqui é da carga Q2, tá, gente? Ó, é dessa carga Q2 aqui, ó, esse meio. A carga Q2 aqui eu multiplico com esse Q aqui já de uma vez. Beleza? Bom, agora a gente faz essa continha. A gente pode eliminar esse quadrado com essa raiz. E a gente vai chegar aqui no seguinte resultado. Força resultante é igual a menos K vezes Q ao quadrado
dividido por 2 vezes o 98. 2 vezes 98 dá 196. Beleza? Esse aqui é o resultado. É basicamente isso. Só para não deixar vago aqui, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 98 elevado ao quadrado. Eu cortei isso aqui com isso aqui e ficou isso aqui, ó. Esse 98 aqui eu multipliquei com esse 2 daqui. Beleza? Bom, a resposta é essa aqui, galera. Agora a gente pode partir para a questão, para a letra C, né? Essa aqui é a letra B. Só botar aqui, ó, letra B. Partindo aí para a letra C, ele está pedindo para a gente, olha, para calcular a energia potencial elétrica para a distribuição de cargas mostradas na figura. Energia potencial, galera, só pode haver energia potencial entre uma carga e outra. Olha, aliás, se tiver mais de 2 cargas, a gente tem que calcular a energia potencial para cada carga. Então, se tivesse uma outra carga aqui, ó, digamos que tivesse aqui uma carga Q3 aqui, essa carga Q3 aqui, ela tem que ser calculada para as outras 2 cargas individualmente. Ou seja, eu faço para a carga Q1 e Q2, depois eu calculo para a carga Q1 e Q3, depois eu calculo para a carga Q2 e Q3. Como nesse exercício a gente só tem 2 cargas, então vai ficar mais fácil para a gente, né? A fórmula ela é basicamente essa daqui, ó. Letra C. Ela vai ser U é igual a K vezes o somatório das cargas. No caso aqui eu só tenho carga 1 e carga 2, dividido pela distância. Beleza? A distância, eu sei que é a raiz de 98. Porque sendo desses fatores aqui. Então vai ficar U é igual a K vezes a carga Q1 aqui, vezes a carga Q2, que é menos Q sobre 2, dividido pela distância, que é raiz quadrada de 98. Nosso U vai ficar igual, fazendo essas continhas aí, ó, a gente tem aqui 2 Q's, né? Então a gente vai ficar com menos, um sinal de menos, menos K vezes Q ao quadrado, dividido por 2 vezes a raiz de 98. Bom, essa aqui é a resposta. Se a gente fazer 2 vezes a raiz de 98, vai dar o mesmo valor que está lá no gabarito. O gabarito deu um valor diferente aqui embaixo, mas na realidade não é diferente. Na realidade, se você fizer essa conta, você vai chegar no mesmo valor que do gabarito. Beleza? Bom, agora a gente vai partir aí para a letra D. Bom, a letra D, ela pede o seguinte: ela pede o potencial elétrico na origem do plano cartesiano devido à distribuição de cargas. Beleza. A gente vai fazer o potencial elétrico para cada carga e nós vamos somar ela, e a gente vai somar ela no final. Bom, como que vai ficar isso aí, ó? A gente vai precisar usar a fórmula do potencial elétrico. Eu chamo fórmula do potencial elétrico para poder ficar mais fácil, né? Potencial elétrico é igual a K vezes a sua carga dividido pela distância. Lembrando que isso daqui é para carga individual, tá? Então vai ficar da seguinte maneira:
a gente sabe aqui que a carga Q1, conforme foi visto aqui, ó, que a carga Q1 é igual a Q e a Q2 é igual a menos Q sobre 2. Nunca esquecer desse detalhe, por isso que eu estou sempre falando toda hora. Porque às vezes um detalhe desse importante a gente acaba, né, errando a questão de bobeira. Então, fazendo para cada carga, ó, vou fazer aqui para a carga Q1, a gente vai ter aqui K vezes a carga Q1, que é Q, dividido pela sua distância. Qual é a distância dessa carga Q1, gente? A distância da carga Q1 foi aquela distância que a gente achou lá no comecinho do exercício, da carga Q1. Deixa eu procurar ela aqui, que é 5, vocês estão lembrados? Aqui, ó. Que é da carga do campo elétrico 1 aqui, que é 5. Não foi aqui? K vezes no caso aqui, como é uma soma, né? Nós vamos ter aqui K vezes Q dividido por 5, mais, aliás, desculpe, não é mais, é menos aqui, ó. Aqui é o menos, tá, galera? Menos Q vezes KQ dividido por 10. Por que 10? Por causa desse 2 aqui. Esse 2 aqui vai multiplicar com esse 5. Por isso que ficou KQ sobre 10. Bom, resolvendo isso daqui, né, a gente vai ter da seguinte maneira. A gente vai chegar na seguinte resposta, olha só. Vocês estão percebendo que aqui, esquecendo desse KQ aqui, esquecendo disso daqui, a gente tem aqui que é 1 sobre 5 menos 1 sobre 10. Esse 1 sobre 5 menos 1 sobre 10, a gente fizer uma eminência dele aí, a gente vai chegar a 1 sobre... A gente vai chegar a 1 sobre 10. Beleza? Logo, então, a gente vai ter que a nossa resposta final vai ser isso daqui. Beleza? Bom, você vê que não tem muito segredo, né? Agora a gente pode partir aí para nossa última questão, que é a letra E. Bom, mas antes aqui eu quero fazer uma ressalva aqui. É o seguinte, esse potencial elétrico, ele é basicamente assim, ele está relacionado com a distância entre elas e como elas se movem, como as cargas se movem, né? Então aqui está dizendo que entre as duas cargas, elas se movem com essa intensidade aqui, ó, com essa potência aqui, entendeu? Isso aqui vai ser importante para a gente resolver o próximo exercício, que vai ser da seguinte maneira. A letra E está pedindo para, supondo que a carga Q1 e Q2 são mantidas fixas, né? Elas são fixas. O trabalho para trazer uma carga Q3 igual a menos 2Q1, localizada inicialmente a uma distância muito grande até a origem do plano cartesiano, ou seja, eu vou trazer uma carga de longe até aqui para o centro, entre essas duas cargas. Bom, a gente tem aqui um outro detalhe também, né, que ele deu que Q3 é igual a menos
menos 2 vezes o Q1. O Q1 é igual a Q numa distância muito grande. Não tem como haver, assim, normalmente. Teria que acontecer algum trabalho. Essa carga ela deve ser empurrada até a origem. O que acontece? Fazendo uma analogia aqui com isso, a gente pode dizer que essa carga ela é como se fosse dois ímãs. Se a gente pegar e colocar o ímã muito próximo um do outro, eles vão se encostar. Se a gente colocar um ímã a uma distância muito grande, não vai acontecer nada, porque não existe assim uma potência necessária para poder se aproximar por causa da distância. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui que o trabalho ele vai ser igual a carga Q3 que multiplica a variável da sua distância. Isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Trabalho igual a carga que ele quer